3, 2, 1, foi. Estamos na tela? Estamos na Estamos tela! na tela. Boa noite, pessoal. Estou sendo host pela segunda vez na semana, estou muito emocionada. Estamos aqui fazendo uma gravação de podcast em parceria com o coletivo Bora Jogar. Temos aqui convidados ilustres e, sem mais delongas, vamos nos apresentar. Eu já vou começar porque eu tô aqui, isso aqui tá caótico assim mesmo. Eu sou a Mari Constantini, costumo ser acra por aqui. Hoje eu sou host e falador oficial de coisas sobre narrativas de RPG no presente. O Irã arrumando o cabelinho. Deixa eu ajeitar o meu cabelinho. Para vocês saberem como é a apresentação, eu acho que o Irã sabe, eu sou uma mulher branca, cis, de 23 anos, cabelos avermelhados, uso um batom vermelho hoje, pele branca, um óculos preto, combinando com todo o meu look gótico. E E é isso, Dio, por favor, se apresente. Boa noite, eu sou o Diogo Stone. Eu normalmente aqui interpreto um monge muito calmo ou um bárbaro muito irritado, mas hoje eu tô aqui só pra falar abobrinha, como a Mari disse. Eu sou um homem branco cis de 27 anos, eu tenho cabelo castanho, liso e onduladinho nas pontas, que estão passando nos meus ombros. Tenho a barba por fazer, os olhos verdes e um nariz e um rosto comprido. Ele é um elfo. Irã? Gil, você já pensou em fazer um monge muito irritado ou um bárbaro muito calmo? Eu sou Irã, tô aqui aparecendo nessa stream pela segunda vez no dia. Algumas pessoas me conhecem como o cronista Dante Alighieri, o seu arquimago favorito. Vocês ainda vão ouvir essa frase mais uma vez hoje. Eu sou um homem branco, cis, tenho cabelos longos, lisos, uma mecha que já foi azul escuro um dia, hoje em dia tá num verde piscina para um aloirado esquisito, meio Daenerys, Rainha dos Dragões. Tenho um bigode e uso uma camisa cinza com posições de mãos que a primeiro momento parecem ser muito sugestivas, mas na verdade são mudras do budismo e do hinduísmo. Isso aí. Oi, Fernando? pessoal. Eu sou o Fernando, também branco, cis. Cortei o cabelo ontem e tenho uma barba um pouco carrancuda. Sou lá do Bora Jogar. A gente está ocupado do podcast e também pensando algumas propostas de intervenção. Enfim, estou vestido uma camisa cinza com um poliedro todo assimétrico. Tem um pouco a ver com a gente hoje, assim. É isso aí, é isso aí. E para começar hoje, a gente na verdade vai continuar uma conversa que começou com o Mal e com a Alistra numa outra vez. Estava o Irã e o Cachamorra, não era? Isso, correto. Isso. E a gente vai falar sobre, basicamente, deixa eu pegar de novo a pauta, histórias periféricas centradas no presente, é só assim mesmo. E vocês vão achar que a gente é maluco, mas a gente vai gravar essa introdução pela segunda vez quando o podcast for gravado. Então eu vou passar a palavra daqui a pouquinho pro Irã. Eu só quero que o Irã dê uma descrição rapidamente sobre essa ideia de histórias periféricas, por que a gente está falando sobre isso, por que da parceria. Fica aí. Ok. Assim, eu ia fazer isso durante a gravação, mas posso dar. É só Posso uma fazer isso palhinha para contextualizar e a gente continua lá, é isso mesmo. Beleza. O coletivo Bora Jogar e a expressão em podcast dele, que é o RPG de periferia, a gente quer discutir como trazer a periferia, essas maiorias minorizadas, para o centro das campanhas, dos jogos, das narrativas de RPG, né? E para isso a gente fez uma sessão em três, a gente dividiu em 3 casts, passado, presente e futuro, e jogos de RPG que são ambientados ou no passado, presente e futuro da nossa realidade, ou inspirados no passado, presente e futuro da nossa realidade. É isso aí. E aí, agora a gente pode começar a nossa gravação, né? Fazer o nosso ritual da gravação. Explique para nós, Irã, nos inicie nesse ritual. Vamos lá. Atenção.
Com o Audacity aberto, mãozinha no botão vermelho. Começamos a gravar. Em 3, 2, 1, gravando. Maravilha. Maravilha, estamos gravando. Fernando? Olá, pessoal. Eu sou o Fernando e tô no Queer and Dragons, ao vivo na Twitch. Posso repetir? Vou repetir. Pode repetir. Olá, pessoal. Essa é a magia da edição. Eu sou o Fernando. Tô no Queer and Dragons, ao vivo na Twitch. Fala, classe trabalhadora RPGística, aqui é o cronista Dante Alighieri, o seu arquimago favorito, também conhecido como Irã. Estou aqui mais uma vez com a galera do Queers and Dragons para falar de narrativas periféricas no presente. Isso aí. Eu sou a Mari Constantini, ou Tinenê, como todos me chamam aqui. Brincadeira, só Tine. Eu sou do Queers and Dragons e eu crocheto narrativas. Esse é o meu papel aqui. Tem mais. Eu sou o Diogo Stone, do Queers and Dragons, e lembrem-se, Kobolds do mundo, unidos somos mais fortes! Eu quase cuspi a minha água. Ficou foda, ficou foda. E aí, bora jogar? Bora jogar! Bora jogar. Bora. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, classe trabalhadora RPGística! Estamos aqui de volta em mais um RPG de periferia, dando continuidade à nossa série Histórias Periféricas. Uma série em que a gente, junto com a galera do Queers and Dragons, a gente tenta trazer essa periferia, essa maioria minorizada para o centro das nossas histórias, das nossas narrativas, do nosso querido hobby, nosso RPGzinho, né? Hoje estou aqui, Irã, junto com o Fernando, a Tini e o Jill do Queers and Dragons. Vamos começar primeiro definindo um pouco o que a gente está entendendo por presente aqui, né? Apesar do Bora Jogar ter uma penca de historiadores e outras pessoas de humanas, o nosso corte não está exatamente histórico, né? A gente está trabalhando aí com uma noção de contemporaneidade que vai mais ou menos do século 29. Essa Nossa, vai Bruno. ficar pra próxima. Eu tô dizendo, eu não tô bem não, cenourinha. Vamos lá, respira, bebe uma água que o Thiago resgatou a hidratação. Inclusive, quem tiver online pode dar palpite, a gente vai interagir muito com vocês aí no chat. Dá uma respirada, Irã, bebe uma água, vamos continuando. A gente está entendendo aí essa contemporaneidade a partir do século XIX em diante. Então, basicamente, de um período vitoriano, que é bastante comum em vários RPGs, né? Em diante, tá valendo. E, assim, quais características e quais estilos de RPG, quais gêneros RPGísticos existem nesse recorte histórico? Uma porrada. Basicamente existe um buraco negro de estilos, a gente tá tentando descobrir o que a gente tira dali. Como historiador, eu devo dizer que esse trabalho de fazer recortes é um trabalho ingrato, porque sempre alguma coisa vai ficar fora do recorte. Exato. De classificação também, né? E não só de historiador, ok? Eu acho que de todo pesquisador. É um trabalho que fica sempre em aberto e sempre muito retalhado mesmo. É engraçado isso. Uhum. Então, eu sou programador, inclusive, eu então posso dizer que sempre fica coisas de fora. o nome disso não é bug não, Diogo. Mas, então assim, dentro desse recorte, né, a gente pensou aqui em alguns estilos. Por exemplo, steampunk,
né? Com toda aquela coisa de meio uma pegada quase retrofuturista, né? Tudo é a vapor, tudo é hipertecnológico a vapor. Tem o Vitoriana Dark, que é basicamente um período vitoriano, só que mais sombrio, uma coisa mais gótica com babados na manga das blusas. Tem os jogos que abordam guerras mundiais, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tem jogos de super-heróis, tem horror urbano, tem presente distópico, tem oeste estranho, tem ali a década de 20 e inspirações Lovecraftianas, a gente vai comentar isso. Tô esquecendo de mais alguma coisa? Tem algum jogo assim que saia dessas classificações, mas entre no recorte histórico que a gente tá fazendo, que vocês lembrem? Enfim, gente, o que vocês me dizem? Eu acho que é muito por aí, nesse meio que você falou, mas também devem existir outros jogos. Eu tô pensando em outras narrativas também que não são só focadas em trazer outras realidades pro presente, como também outros olhares pro presente. Tem narrativas de RPG que são voltadas para as crianças. Eu tô pensando, eu esqueci o nome do RPG, mas tem um que ele é Crianças Encheridas. Ele é super focado no presente também. Ele é um RPG muito curioso sobre como você consegue trazer o prisma da realidade em outro ângulo. Eu gosto muito dessas ideias, assim. O Kids on Brooms também, né? Faz isso. Sim, exatamente. Tem aquele Kids on Bikes também, né? Kids on Bikes. Uma perspectiva bem interessante, né? De você olhar a partir da perspectiva da criança, né? Assim, então... Que é difícil a gente fazer isso, né? Você já parou pra pensar? Sim. Por mais que a gente tenha aprendido, sei lá, o que é roleplay, né? Aquela coisa do faz de conta, lá atrás, assim, quando a gente volta, a gente não consegue entrar naquela imaginação, criatividade, que é totalmente surreal, assim. A gente pegou a ideia da brincadeira de criança, só que a gente não faz uma brincadeira de criança. Já parou pra pensar nisso? A gente, tem toda a ideia do criar, mas isola isso da infância. É muito curioso. E não transforma numa coisa entre arte e técnica. Exatamente. Citaram também o Tale of the Loop, seria Tales from the Loop? From the Loop. Isso, Tales from the Loop. Tales from the Loop. Que tem uma pegada mais científica, né? Mas também entra aí nesse contexto. Sim, porque nem tudo que é científico é futurista, inclusive, né? Que vai ser o terceiro e último episódio dessa série. Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três? Vendido. E aí, eu acho que talvez Bem lembrado, pontos... o melhor narrador de Kaio Densetsu acabou de lembrar que também tem Kaio Densetsu. Exatamente. Verdade. Que acontece na época atual, onde o passado foi melhor do que o nosso, então as coisas estão melhores hoje em dia. A gente sempre projeta, desde que seja pro passado. Vocês conhecem muitos RPGs em que tratem dessa forma, tipo, não, o passado foi melhor e o presente está sendo melhor? Porque geralmente o que eu conheço é o contrário, é tipo, não, o passado foi pior, o presente está pior ainda. Tá aqui no atual governo Bolsonaro, tá difícil imaginar isso, tá realmente difícil. Mas a Lady Murphy tá aí. É aquela velha história de nada é tão ruim que não pode ficar pior, né? Então... Pois é, mas quem que trabalha com uma perspectiva otimista da realidade, do presente, né? Perspectiva otimista do futuro, a gente deixa essa discussão pro futuro, porque tem vários poréns aí, mas quem que trabalha com uma perspectiva otimista do presente, né? O presente é quase sempre uma merda, ou se não é uma merda nos RPGs, é no mínimo igual como tá. Igual como tá, não tá lá grande coisa, né? Então, vocês estão dizendo então que ele é tão esquisito e ruim que não deveria se chamar presente, deveria se chamar presente de amigo secreto? Presente. Isso
me lembrou, Ira, que as narrativas de muitas histórias infanto-juvenis, ou histórias no geral mesmo, o presente é tão ruim que a gente precisa, extrapolar ele com coisas fantásticas, 2, ou né, superar ele e criar coisas mais incríveis, melhores e que superem essa realidade ultrapassada, né, tipo... Eu acho que é Aí, lá vem a discussão academicista do rolê, né? É uma discussão sobre como a gente vê a perspectiva histórica do presente e do passado, como a gente está olhando para isso, porque... Desculpa, cara. A cara do Irã. Gente, eu sou programador, eu só tenho 6 anos, como eu vim parar aqui. Eu faço letras, né? Então, projetar essas coisas é comigo mesmo. E como a gente, às vezes, também, nessa situação, né, sai, né, para uma realidade, só que sem sair, né? A gente leva para lá e acaba recriando muitas coisas, assim, que, enfim, são cotidianas e, às vezes, que são ideologias, né, visões de mundo dominantes, sobretudo capitalistas, e voltando um pouquinho atrás do que vocês estavam dizendo, o presente é desanimador mesmo, porque parece uma filosofia da catástrofe, assim. E indo já pro nosso próximo ponto, que talvez o mais polpudo dessa discussão, que é onde se esconde a periferia nesses gêneros, ou, mais importante, né, quais elementos escondem a discussão sobre a periferia nesses gêneros que a gente está trabalhando. E olha, é uma penca de gêneros aqui, hein? Tini, já que você estava falando dessa questão, né, do ter que imaginar um mundo fantástico porque o atual não se basta, a primeira coisa que me vem à mente são os jogos que lidam com super-heróis. Porque super-heróis essencialmente a ideia de que um determinado grupo de pessoas, indivíduos escolhidos, super poderosos, vão salvar o mundo, vão acabar com os males, com os problemas. Não vai ter mais criminalidade porque o Batman tá patrulhando as ruas. Que piada. Não deu pra segurar. Muito boa. Mas, por favor, Tini, comenta mais um pouquinho aí disso. Eu preciso dizer sobre isso que a gente aqui no canal, há umas semanas atrás, fizemos uma parceria com o Circuito Camaleão e nós estávamos jogando Masks, que é um RPG que saiu no financiamento coletivo, conseguiu bater 100%, a gente fez uma one-shot que virou uma dual-shot, porque sempre é assim, e esse sistema foi incrível para ilustrar o quanto que a gente tem uma visão sobre os super-heróis, sobre essa visão de que eles têm que consertar um mundo quebrado e o quanto que não necessariamente precisa ser isso. A gente, por exemplo, jogou a nossa one-shot, eu vou dar esse exemplo para ilustrar. Nós estávamos situados no Rio de Janeiro, então, alô, cariocas, vocês vão entender muito bem essa situação. Vai ser lindo o teatro da mente que isso vai acontecer. Nós destruímos a perimetral, por isso que hoje a Praça 15 é assim, ok? Inclusive... Todo dia, quando eu vou pro trabalho, eu rio muito passando pela Praça 15, sozinha. Sozinha. Meu Deus. E aí, o nosso grupo de adolescente... inclusive, Masks é um jogo sobre dominância e sobre não aceitar autoridade, né? Sobre como você lida em relação às autoridades. Somos adolescentes, nós não queremos ser mandados, né? Então, a gente precisa se rebelar e mostrar para o mundo nossa identidade. A palavra-chave é a identidade. E, bom, quebramos a perimetral porque a gente estava combatendo o Capitão Biruliro. Não preciso dizer quem ele é, né? Porque... E foi um acidente. As vigas da perimetral sumiram nesse processo, sabe? E foi fantástico essa inclusão. E é legal como a gente pensou.
a construção da nossa narrativa foi: somos adolescentes, fizemos uma merda, porque temos poderes, então acontece de extrapolar esses poderes, mas isso não significa que a gente está necessariamente consertando um mundo quebrado. A gente está lidando com problemas sociais que existem, problemas sociais que afetam o nosso cotidiano. Por exemplo, tínhamos personagens nessa campanha que eram periféricos, que estudavam em escola pública, tínhamos personagens que eram 2D, isso entra num contexto social, não sei, mas como é que a gente enxergava essa realidade, como a gente lutava para melhorar essa realidade na nossa limitação, no nosso nível do possível. E uma das coisas que foi incrível nessa one shot também foi que a Ana, beijo Ana, fez uma chamada incrível de a nossa... Como eu posso dizer? Eu preciso de uma palavra. A pessoa que chamava a gente pro desenrolar, pra chave de resolução da história, era a Maré Revolto, e ela era representada pela Marielle. Então tinha um contexto social muito pesado, porque o Capitão Bruliro, ele... Na nossa história, ele emburrecia as pessoas, ele fazia as pessoas de verdade ficarem manipuladas com o poder que ele tinha. Ele era um super-herói. E aí, como é que a gente ia lidar? Todos somos super-heróis. Ele era, entre aspas, obrigada de um super-herói. Como é que todos somos super-heróis na sociedade, nessa ideia do Masks? Então, como a gente lida em relação a isso? Ou pelo menos a grande maioria das pessoas são super-heroínas. Então, partindo desse princípio, nós não estamos nos nível... É porque uma coisa que acontece nas narrativas de heróis é você alcançar um patamar mais alto por você ter poderes e deixar a população em um patamar mais baixo por ela ser desprovida desses poderes. E cabe a quem está num patamar mais alto a resolução dessas situações todas, né? Afinal, faça alguma coisa com essa benesse que você tem, né? Enfim, eu acho que eu me expliquei de uma forma longa, mas para uma ideia de não necessariamente a chamada de poder, no sentido de ser um super-herói, pode ser ou deve ser uma ideia de o mundo é muito quebrado. Pode ser uma ideia do vivemos um contexto social como o que a gente vive, o mundo de hoje, 2021. Pós-pandemia, dentro de pandemia ainda, no caso, não acabou. O que a gente vai fazer em relação a isso, se mesmo nisso tudo estamos imaginando que somos super-heróis, sabe? Não, é porque essas coisas que você falou vieram aqui, eu tô tentando sistematizar também, Tine, alguma coisa para... Mas parece que em tudo isso que você tá narrando, a coisa do super-herói foi como um anzol, assim, né? Desses jovens periféricos, tirando uma coisa que tem acontecido muito, pelo menos uma análise que eu faço por exemplo, o desmonte da educação, do quanto que ela quer incutir nos jovens a culpa por esse Brasil estar do jeito que está, assim, por exemplo. E essa história que você está contando parece que essa coisa do super tira esses jovens dessa culpa, né? Assim, sem dúvidas. E mesmo que inconsequentemente estão fazendo coisas para, enfim, para modificar essa realidade distópica, né? Sem dúvidas. Isso é outra coisa também, que a gente não teve tempo de narrar, mas que também perpassa muito, ou pelo menos eu acho que deveria perpassar muitas narrativas de histórias. Aí eu incluo histórias no geral, não só os RPGs, né? Histórias presentes, com o quanto a gente tem problemas gravíssimos como o desmonte da educação e a gente ainda não trabalha eles com a seriedade em que deve. Como a gente não nomeia as pessoas que precisam ser nomeadas nesse processo como se deve. Puxando aqui mais um gênero e problemas relacionados a esse gênero, né?
quando a gente estava aqui fazendo o esquenta antes da gravação, a Tini lembrou muito bem do Década de 20 Cthulhu e aí as inspirações Lovecraftianas. E, inclusive, a gente gravou recentemente um cast com o Valpassos, né? E a gente chegou a mencionar um pouquinho do Herdeiros dos Antigos dele, que vai ser um RPG que justamente vai na contramão, vai na subversão de vários dos problemas que Lovecraft apresenta. Mas eu não vou aqui monopolizar a fala, eu vou deixar que meus queridos colegas falem quais esses problemas que estão aí no Lovecraft e na estética Lovecraftiana, de certa forma. Diego, quer falar? Eu acredito que o primeiro problema, assim, eu joguei algo cutulesco, né? Mas eu acredito que grande parte do problema é que o problema do jogo normalmente envolve algo esquisito e misterioso que acontece num local afastado, isolado, que seja, e tipo, as pessoas que estão envolvidas nisso, na problemática, são só vítimas. Porque, quem é que vai lá? Vai um historiador, vai um não sei quem, vai um estudante, vai um pesquisador da universidade. E, normalmente, esses personagens não são retratados pelas pessoas que estão lá sofrendo. Sim, outro problema que eu percebo é a tentativa, que é uma falha geral em algumas narrativas de RPG, em algumas maneiras de enxergar o RPG, de copiar um contexto histórico tal qual ele é. Então, com todas algumas vicissitudes que não necessariamente precisam se encaixar numa trama de RPG. Digo isso, pois Lovecraft era um cara, em sua época, bastante problemático, né, com a sua narrativa. Tinha algumas questões racistas, algumas questões machistas. Ele não era um cara isento dos seus privilégios da época. Então, repetir alguns discursos que estão socialmente localizados em uma narrativa que pode ser adaptada, que pode ser e deve ser, eu acho, vocês podem concordar, discordar aqui de mim, devem ser Não editados. pode, eu não deixo discordar, tem que concordar contigo. São narrativas que precisam ser editadas e precisam ser pensadas para como vão ser contextualizadas hoje. Pelo amor de Deus, estamos em 2021, nós não vamos, nem deveremos deixar passar discursos assim. Então, com aquela desculpa de não, eu preciso ser fidedigna à história, sabe? Peraí, repete. Eu preciso ser fidedigna à história. Então, isso é bastante problemático em pensar no que você está sendo fidedigno. Você quer dizer que ocorreu uma morte em massa de pessoas porque elas eram de um tipo, de uma localidade, mas você vai querer que isso seja real na sua narrativa? Você quer reproduzir isso para os seus jogadores? Você precisa reproduzir isso? Você quer que as suas criaturas malignas elas sejam essencialmente uma representação da sua xenofobia e do seu racismo, tal qual o Lovecraft fez nas obras dele? Exatamente. Não há necessidade disso. Sim. É a responsabilidade da reprodução de um discurso que eu fico muito preocupada nessas narrativas que deslocam, né? Tem esse deslocamento de um passado não tão distante, afinal os anos 20 estão ali, né? Estão num passado mais recente do que vocês estavam falando no outro podcast, né? E o quanto que esse recente desse passado, nossa, essa frase ficou muito louca, deixa brechas, né? Deixa rastros. Eu tive essa discussão, inclusive, com o professor Luciano, lá nos Jogos e Quilombagens, quando a gente fez a leitura coletiva do Rastro de Cthulhu. Inclusive, estamos jogando essa campanha por lá. A gente vai encerrar ela agora, nessa semana.
E é curioso quanto a gente, quando tratou dessa conversa, a gente bateu muito nessa tecla, porque o próprio manual... Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas tudo bem, eu estou falando. O próprio manual, ele reproduz um discurso muito racista em certo momento. Você consegue ver uma área em que, infelizmente, ele fala sobre isso. Sobre o quanto você ser de uma localidade infere no fato de você ter uma monstruosidade ou não, sabe? Vale lembrar que o atual autor de alguns RPGs do Lovecraft, o Sandy Peterson, passou recentemente, durante as Olimpíadas, por um episódio dele destilando transfobia no Twitter dele. E a editora por trás, a Chaosium, só se limitou a dizer, olha, as opiniões dele não são as opiniões da editora, mas continuam publicando os jogos dele. Que, olha só, por curiosidade, por coincidência ou não, são jogos catulescos. E a gente bem falou, só antes de passar a palavra ao Fernando, não existe só Cthulhu para falar de horror cósmico situado nos anos 20, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Não, eu tava. Só uma dúvida, pelo que o Irã falou, que a editora manteve ele no quadro de funcionários, foi isso? Yep. Eu tô rindo de nervoso, porque infelizmente não é nada de novo sob o sol. Como eu citei no chat, ele não é uma editora, é uma fábrica de tecidos. Que haja pano pra passar. Agora, obrigado, eu não tinha entendido exatamente, eu pensei... Eu também não, obrigada por explicar. Os livros dele só de tecido, tá? Sei lá, pensei uma coisa mega metafórica. Obrigado. Muito bom. Tem essa coisa que o Gil também disse, né, na questão de quem é protagonista, mais ou menos isso, Gil, quem é protagonista acaba sendo vítima, né? É engraçado também como eu pouco conheço de Cthulhu, mas as manifestações desse terror antigo, ele sempre está centrado em civilizações antigas fora da Europa, né? O Egito, ou é o voodoo haitiano, ou coisa do tipo, assim. Pelo menos o que eu tive em contato, assim. É isso, né? Que vocês resumem essa xenofobia. Eles acabam colocando o mitos dos mitos, né? Sobre muitas coisas que são regionais ou que são de fato importantes para algumas civilizações e acabam transformando aquilo em algo horrível, né? Que é botando os horrores cósmicos em cima dessas representações que para esses povos foi muito importante ou ainda é. Isso tem uma justificativa na letras, inclusive. A gente estuda isso há muito afinco, que o cânone ele é construído na base da colonialidade. Então, se você faz um deslocamento desse é muito comum você colocar o estranho como selvagem, como o grotesco e monstruoso. Esse é o movimento do cânone, porque o que ele seleciona é o que é puro, o que é belo, é o que precisa ser lido, é o que precisa ser clássico, entende? E você olhar para destrinchar essa, aspas, monstruosidade, esse outro olhar onde ele coloca o colonizador, o colonizado, né, perdão, é um movimento não privilegiado, é um movimento péssimo para a academia. Se você faz isso, você é visto como uma pessoa, sabe, que deserda a academia de letras, sabe? É muito louco isso. A sociologia também pensa assim, acho que contribui bastante com isso, porque o colonizador ele destrói o imaginário do outro, né? Inviabiliza, subalterniza e reafirma o próprio imaginário. É uma coisa que retroalimenta, né? É bastante... A gente tem muito trabalho para fazer. E é legal isso, assim. Eu acho que o Queers and Dragons, ele
tem esse esforço de decolonizar mesmo esses autores. Eu não participei do cast com o Valpassos, mas eu tô super curioso como ele tá fazendo isso com Herdeiros Antigos, né? Só pra gente continuar aqui com a nossa pauta. Assim, tem... Vocês lembram que no começo eu dei pelo menos assim, quase uns 10 gêneros. Não vai dar pra gente abordar tudo isso, né? Então eu quero puxar pelo menos mais um antes da gente começar a pensar o próximo pauta. Alguém clipa essa frase, por favor. Alguém clipa essa frase. O próximo, oi, bom dia. Oi, bom dia, tudo bom? Eu pensei, o próximo ponto da pauta. O próximo pauta do ponto. Do pinto, propa. Ai, gente, eu tô sério dando tela azul aqui na vida real. Ai, ok. Bruno, depois que você terminar de se mijar e de rir às minhas custas, corta aí. E antes da gente pensar no próximo ponto da nossa pauta, né, eu quero puxar aqui uma outra grande questão da contemporaneidade, né? O capitalismo. Como a estrutura capitalista nesses jogos de RPG, se perpetua e continua enfatizando continua minorizando essa maioria, continua periferizando, né, peço desculpas aí à douta estudante de letras, Ai, meu fígado! Continua. Enfim, e como o capitalismo é uma questão que esconde a discussão sobre a minoria em, praticamente todo gênero de RPG que se baseia ou se inspira no nosso mundo real do 19 pra cá. Eu preciso dizer que não é praticamente, é todo. Mania de acadêmico. A gente não pode falar palavras totalitárias como todo, nenhum, mas nesse caso sim, é todo. Muito obrigado pela correção. Dessa vez o meu sistema de prevenção automático agiu contra mim. Obrigado. Cara, assim, o capitalismo realmente é complicado, né? Como é que a gente começa a falar sobre isso, Diogo? Eu vou começar a falar sobre isso com duas coisas. A primeira o Thiago citou a nossa campanha de Quero Densetsu que acontece aqui no canal, onde a gente luta para proteger artefatos da cultura indígena brasileira, né? Que ela é uma rede, na verdade, internacional de contrabandistas de artefatos, estão roubando os artefatos dos povos originários daqui para fazer o quê? Vender. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer sobre como o capitalismo acaba estando presente nesse tipo de coisa. E a segunda, que é não só sobre o próprio capitalismo, mas a beleza que... Alguém me ajuda aqui. Como é o nome da autora de iHunt? Olivia Hill. Uma coisa que a Olivia conseguiu com iHunt foi colocar a periferia como sendo o centro do jogo. Porque o iHunt, ele se baseia em gente como a gente, em millennials, que trabalham com um aplicativo, não é? E assim, quem que usa um aplicativo? É o dono de empresa que trabalha por aplicativo? É o cara que trabalha num cargo público que recebe 30 mil, que trabalha com aplicativo? É o cara que é um executivo de empresa que recebe seus 15 mil por mês? Não, é o cara que trabalha, que tem que complementar a renda, é o cara que precisa dar um jeito de pagar as contas. Então assim, a partir do momento que a premissa básica do jogo é você trabalhar como um autônomo por aplicativo, você é da periferia. Não tem um cenário onde a pessoa vai... eu vou trabalhar aqui caçando monstros, arriscando a minha vida num aplicativo de
de celular porque eu acho divertido, porque eu quero. Pode. Ok, você poderia, mas assim, passando por uma racionalidade onde a gente não quer morrer, não, você não faria isso. Dando um passo atrás ao que você falou de voltando ao como o capitalismo destrói, eu preciso focar na parte do o quanto o nosso materialismo histórico está se perdendo por conta do capitalismo. O quanto a nossa história, literalmente, eu preciso dizer que em algumas semanas atrás a gente perdeu um sítio arqueológico onde foi encontrado um dos primeiros corpos, um dos primeiros vestígios humanos, a Luzia, né? E foi perdido porque uma empresa de cerveja, a qual não vou citar o nome, está precisando de um local para abrir um novo lugar para suas indústrias. Então, é bastante delicado quando a gente pensa que contextualizar o nosso pensamento histórico, contextualizar a nossa origem nesse mundo se perde por conta do capitalismo, e é de propósito, né? Esse é o processo mesmo. A gente não pode mais lembrar de onde viemos e quem nós somos. Nós precisamos nos inserir nesse contexto massacrante e diário de aumentar a renda de um cara que não liga para quem a gente é. Entende? E o quanto isso não cai o segundo ponto que o Dio falou, o quanto a gente entra nesse contexto e acaba sendo culpabilizado por ele mesmo, não é mesmo? Porque se o cara usa um aplicativo para trabalhar, a culpa é dele, né? Ele que tá ali, ele que tá fazendo isso porque ele quer. Aspas, muitas aspas, por favor. Tem um verniz também, empreendedor, que ele está trabalhando para ele mesmo, né? Pois é. Todos os vernizes que você quiser inserir nisso, né? Seja seu próprio chefe. É. Trabalhe a hora que quiser. Ou seja, todas as horas do dia, porque vai ser obrigado. Não tenha leis trabalhistas. Por quê? Não, você não precisa, você é o seu próprio chefe. Senhora. Subalternidade Aqui no mesmo. RPG de periferia, abominamos esse culto ao empreendedorismo. E, bom, nessa questão do capitalismo, acho que tem bem pouco a acrescentar. Além de que, essencialmente, né, todas essas estruturas que Tini, Fernando e Diogo falaram, elas estão aí perpetuando justamente que as pessoas LGBTQIA+, não sejam vistas como pessoas desejáveis, seja pelo marketing, pelo mercado de trabalho formal. Inclusive, mercado de trabalho formal, que é uma coisa que está lentamente desaparecendo, como a gente acabou de falar, né? Eu vi recentemente um post do Twitter, que era uma mulher dizendo, parece que a nossa geração perdeu os hobbies. Tipo, tudo agora é um bico, tudo agora é uma forma de ganhar dinheiro. E é isso. Tipo, inclusive a gente tá aqui, né, junto com streamers de mesas de RPG. Que com certeza é uma diversão. Jogar os jogos, streamar os jogos, mas a gente também faz isso hoje em dia numa esperança de conseguir ganhar um troco a mais, né? Eu e o Gil, daqui do RPG de periferia, a gente também tem a nossa stream em que a gente tenta fazer exatamente isso, né? E é isso, assim... Tem pouca coisa que a gente possa virar e não, isso aqui eu só faço por diversão, não vejo nenhum, não preciso pensar em como monetizar essa coisa, né? Uma coisa é você fazer e ganhar uns trocos porque calhou. Outra coisa é tipo, não, já vou fazer isso pensando em monetizar para garantir que as contas no final do mês batam. Porra, não rola. Isso me lembra um livro fantástico e triste, que é A Sociedade do Cansaço. Eu não vou lembrar o nome do autor agora. Byung-Chul Han.
Isso, obrigada. Que, enfim, o nome se autoexplica. Por favor, leiam esse livro e entendam o quanto que a gente é culpabilizado por todo o cansaço em que a gente é inserido. Porque, sim, eu ia concordar com você, porque você mandou o tweet pra gente, né, sobre não termos hobbies, e é muito verdade, porque a gente faz isso o tempo inteiro, cara. Com RPG, eu faço com crochê, por exemplo, e é bizarro o quanto a gente é inserido nesse contexto, porque a gente não tem mais o que fazer, assim, se a gente a gente não tem pra onde correr, sabe? O que que a gente pode fazer é pegar o que a gente sabe fazer, o que a gente consegue fazer à nossa mão, o que não fica numa condição insalubre e tocar pra frente, sabe? Ainda ter um mínimo de esperança no que fazer o que a gente gosta seja algo rentável e produtivo para a gente, né? Eu vou trazer pra cá a frase maravilhosa do Thiago Escobar, que é: no capitalismo, o trabalho é um produto, o seu tempo é um produto, seu hobby é um produto, você é um produto. Obrigada pelo tom, porque eu ouvi o Thiago falando assim mesmo. É, sim, cara. É como se o nosso ócio agora tivesse lá na Bolsa de Valores um gráfico, e, enfim. Isso aí que tu falou me lembrou da frase do Emicida, né? De que ele é contra o ócio... como é que é? O ócio criativo. Ele é a favor do ócio recreativo. Exato. É o ócio pelo ócio, né, cara? Tocando aqui pra frente a nossa pauta, a gente poderia continuar aqui falando de mais vários outros elementos dos gêneros de RPGs inspirados ou situados na nossa contemporaneidade, mas temos um limite aqui de cast, então, gente, como é que a gente consegue pegar a periferia e trazer ela para o centro, para o protagonismo dessas histórias que a gente quer narrar, né? Vocês podem dar algumas ideias, algum gancho de uma possível história, de uma possível one shot, uma história inteira, enfim, coisas que a gente pode fazer dentro desses RPGs contemporâneos, né, que tragam a periferia para o centro, para o protagonismo dos nossos jogos. Deixar que ela deixe de ser a vítima, ou o pano de fundo, ou uma curiosidadezinha ali de um NPC, ou alguma coisa menor, né? Como esses RPGs já fazem tanto. Dio, quer começar a falar? Você tem alguma ideia? Na verdade, eu vou novamente usar de exemplo a campanha que a gente está jogando aqui, Cara Densetsu. Porque ela é exatamente isso. O Thiago pegou uma minoria que, né, tá aí e colocou ela como centro da aventura. Então, a gente está recuperando artefatos mágicos porque eles estão sendo roubados dessas pessoas. Então, o centro, a importância deles é para essa minoria. A importância é pro resto é só coisa mágica, legal que eles vão ter para poder exibir em algum lugar. Para eles tem um contexto histórico, para eles tem importância. E é por isso que a gente vai recuperar eles. Então, uma campanha onde estão coisas históricas que têm poder de povos minoritários estão sendo roubadas e elas precisam ser recuperadas, já colocaria eles como o centro da história, por exemplo. Sim. Eu percebo que esse movimento que, como o Irã falou e você também está citando agora, de trazer esse tipo de minoria, seja periférico, seja uma minoria LGBTQIAP+, seja, enfim, qual for, trazê-la para um foco. Mas eu acho interessante como você traz esse foco. Então, quais são os olhares, em qual perspectiva está esse olhar para você dizer isso? Digo, pois, Mouse Guard é um sistema incrível que trata sobre a Grande Guerra, né? Eu não lembro se é a primeira ou a segunda Guerra Mundial. E você trata todo esse tema, todo esse assunto
sobre um ponto de vista diferente. Óbvio que tem o fantástico nesse meio, você joga com um ratinho e tal, mas como você conta essa história faz essa diferença. Você está tratando de um problema, de um mundo quebrado, de uma situação terrível, tenebrosa. Estamos mudando o foco, botando o foco na pessoa marginalizada, na pessoa que não está inserida nesse contexto. Mas como a gente põe esse foco, né? Eu acho que esse é um próprio movimento, assim, que é um caminho. Eu vou pegar aqui um gancho de aventura do nosso querido Cachamorra. Ele tá chamando de A Curva do Sonho. O gancho é o seguinte: uma pessoa da periferia descobre que os sonhos dele se tornam realidade. Os eventos que essa pessoa sonha no dia seguinte se materializam. Chove chocolate na hora do almoço de terça, um Pegasus voa sobre a cidade, o sol começa a sorrir. Tipo Teletubbies. Mas, quando essa pessoa fica desempregada e a ansiedade e a culpa gerada pela necessidade justamente do capital de que ela seja produtiva, de que ela esteja ali trabalhando, pagando as contas, tudo isso acaba fazendo com que essa pessoa tenha pesadelos. E aí esses pesadelos também se tornam reais. E aí, imagina os pesadelos dessa pessoa atormentada pela marginalização imposta a ela pelo capitalismo se tornando reais. Imagina, sei lá, literalmente monstros no formato de boleto devorando pessoas. Isso me deu um gatilho bizarro, imaginei um boleto voando, socorro. Eu gostaria de salientar que não é se eles se tornassem reais, se eles se tornassem mais reais, porque Se eles eles já tornassem são reais. materiais, né? Pera, eles já são materiais. Cara. Exatamente. A gente tá rindo de nervoso, ok? Só pra dizer Sim. isso bem salientado. Acho que para se trabalhar assim tem que ter uma sessão zero daquelas assim para você poder, né, desenvolver a coisa sem que, enfim, a mesa quebre, né? Sei lá. O Thiago tá aqui também, lembrando uma coisa de um gênero, não sei se tem algum de todos que a gente falou, que é o do apocalipse zumbi. Porra, Tipo, total. que é muito legal. E eu até pensei numa coisa também para esse gancho, sei lá, você sonha com uma onda de famintos, que é uma coisa bem presente, né, no nosso Brasil. Até também traz um pouco de gatilho, então me desculpe, pessoal. E como que isso pode... enfim, é um sonho, pode se materializar. Ele até diz aqui que a economia ela despenca, né, nesses cenários. Por que isso? Não tem lastro, né? As pessoas que acordam às 6 horas da manhã para trabalhar virarão, sei lá, zumbis, ou enfim. E aí não tem economia que aguente, né? Assim, economia realmente é baseado nessas questões do consumo também, né? Porque é isso, o zumbi não consome, então, enfim. Nossa. Fernando, você acabou de me lembrar um episódio de uma antiga série de horror que a HBO produziu, teve 2 temporadas, e basicamente todos os grandes diretores do cinema de horror eles foram contratados, eles receberam uma verba milionária para produzir mini-filmes de 1 hora, de acordo com o estilo deles de horror. E aí tem um em que a história do negócio é em torno de uma eleição nos Estados Unidos, e aí os democratas começam a ganhar, só que os zumbis começam a voltar à vida. Só que não é qualquer zumbi, são os veteranos de guerra dos Estados Unidos começam a voltar como zumbis para eleger o candidato democrata, porque eles estavam
eles estavam desiludidos com a política republicana que estava enviando eles para a guerra para morrer à toa. Aí os zumbis voltam, começam a votar nos democratas, e aí quando os democratas estão quase ganhando a eleição, o candidato dos republicanos faz uma armação por trás dos panos, rouba a eleição, ganha os votos lá, e aí o fim do episódio tipo, todos os zumbis de todas as guerras que os Estados Unidos já participaram voltam, todos os zumbis, todos os mortos, voltam como zumbis, aí sim para declarar guerra aos republicanos. E meio que é isso, imagina. Você fala essa coisa, né, de zumbi não consome, o morto não tá ali produzindo. Pensei, imagina se eles pudessem consumir, se eles pudessem se reinserir nessa lógica capitalista. Como é que ia ser um grandíssimo dedo no cu e gritaria? Sem dúvida. Acho que com isso aí as democracias seriam diferentes, né? Assim. A gente conclui então que zumbi vota melhor do que brasileiro, é isso mesmo? Olha só! Ainda assim, os democratas americanos não são lá grandes coisas. Tipo, a gente poderia dizer que talvez eles não tenham escolha melhor, mas aí tem os third parties, né? Aí a gente entra enfim, na política americana. Mas aí eu preciso dar uma volta nisso tudo. E como que a gente também não humaniza os zumbis por conta do discurso do selvagem e o selvagem ser menos prestigiado. Isso sempre dá uma volta sobre como, na verdade, algumas dessas narrativas sempre são sobre quem tem poder, quem tem palavra, quem pode falar sobre as coisas, quem pode mandar sobre os outros, não é mesmo? Vou puxar aqui mais um gancho. E dessa vez, esse gancho aqui é deste que vos fala e foi pensado especificamente para um cenário, para um jogo, que é o iHunt. A gente já comentou aqui da Oliver Hill, em que o maior monstro não é um bicho peludo de 3 metros com garras gigantes e dentes gigantes querendo te devorar, não. Existe um monstro muito mais ameaçador e o nome dele é o capitalismo. iHunt é uma mistura de Uber com caça aos monstros, né? E aí as histórias são em torno de contratos que os caçadores, os protagonistas, eles aceitam ou não. O contrato seria o seguinte: o cliente que tá pedindo o serviço dos caçadores é um médico de um bairro rico da cidade, né? Como eu tinha feito isso para uma one shot, eu ambientei isso no Rio de Janeiro. Então seria um médico da Barra da Tijuca. Eu imagino que Barra da Tijuca hoje em dia quase todo mundo conheça, porque é o bairro onde fica o condomínio do nosso excrementíssimo. É o tal do Vivendas da Barra. O cliente ele quer fotos do corpo do monstro e um troféu. Seria, no caso, a cabeça intacta do vampiro, né? Ou melhor dizendo, uma vampira. O alvo é uma vampira namorada, que a história é, essa vampira atualmente é namorada de uma ex desse médico. E aí a vampira, ela trabalha como designer freelancer em casa e o médico alega que essa vampira está ferindo pessoas e está seduzindo as pessoas sobrenaturalmente. Isso é uma mentira. O médico, na verdade, ele tá puto porque ele era um abusivo de merda, um cuzão, e aí a namorada dele largou ele e trocou ele pela vampira. Tanto é que a vampira só se alimenta da namorada, e muito esporadicamente. É tipo, essa vampira não é um perigo para absolutamente ninguém. A vampira mora num bairro de classe média, e aí a ideia desse contrato, né, é justamente colocar os caçadores com essa decisão. Né? Tipo, é um contrato que vai pagar muito bem. Mas só depois de uma investigação, de um negócio, eles descobrem que o filho da puta é o cliente, a vampira inocente. E aí, galera, como é que vocês vão lidar com isso? Com esse tipo de coisa?
Eu preciso dizer que, com muito cuidado, pois queer coding. Precisamos falar sobre o queer coding, como ele está em todo lugar. Nossa, tava na pauta, mas... Pulou. O quanto que discursos que tratam sobre a comunidade LGBTQIAP+, estão sujeitos a serem popularizados pelo queer coding. E aí, esse contexto desse gancho que você deu sobre a vampira e tal, o quanto que essa narrativa também precisa ser tratada com... eu achei muito foda, por sinal, mas ela precisa ser tratada com cuidado, né? Como isso vai ser contado. A sexualização desse contexto LGBT pode ser, de certa maneira, problemática. Na minha one shot, inicialmente, eu tinha feito, né, eu tinha feito um vampiro. E aí o vampiro tinha seduzido a namorada do cara, né? Só que eu pensei, pô, se eu transformar esse vampiro numa vampira, eu ainda adiciono uma camada de homofobia por parte do médico babaca. Aí lidar com trabalhar com esses temas, porque o vilão dessa proposta é o cara que tá contratando os caçadores, né? Mas eu, assim, realmente, talvez talvez não, eu tenho que dar uma repensada nesse gancho. Inclusive, aceito sugestões aqui. Porque no caso do iHunt, né, os monstros são monstros, são monstros clássicos, são vampiros, são lobisomens, são feiticeiros, e assim, eles não são, no jogo, eles não são queer-coded, tanto é que os monstros estão lá, existem, mas eles não são a ameaça do cenário, o grande problema. Mas, Tini? Jill? Eu concordo com tudo que o palestrinha disse. Desculpa, eu sempre falo isso. Isso, inclusive, é uma frase minha aqui do quiz, não se sinta ofendido. Eu tava mostrando pra live o chiclete, desculpa. Você colocou uma dificuldade, né, Irã, nessa proposta. Não foi? Sim, é que o jogo tem... que nem um aplicativo, né? E aí dá quantas estrelinhas cada criatura tem, dependendo do grau, enfim, de dificuldade do negócio. Se é um monstro muito poderoso, muito antigo, se é tipo sei lá, um gremlinzinho. E aí tem uma variação de estrelinhas no jogo, que também varia o quanto o caçador vai ser recompensado por isso. Mas corta, rapidão. Eu queria perguntar, tipo, cara, tá muito tenso, tá ruim essa proposta. Porque assim, tô aqui mais do que aberto a remodelar isso. Não, eu gostei, é só porque eu acho que eu não sei se eu sei acrescentar algo nela. Entende? Tipo, eu não sei, talvez pelo contexto do jogo, eu achei ela bem interessante, mas eu acho que eu não tenho nada mais a acrescentar, entende? Por isso que eu não me pronunciei sobre. Não, eu tava aqui, tipo, morrendo de medo de ter Não! ela super fora aqui, tipo, achando que, porra, tô propondo um negócio mega subversivo, mega, tipo, não, vamos cair de pau no médico babaca, e aí eu mesmo tô fazendo uma proposta babaca pra caralho. Tipo, opa! Calma, descansa, militante, calma, tá tudo bem. Não, pelo menos eu achei a pauta interessantíssima, tá? Fica tranquilo, Irã. É mais sobre... Tá tão foda que, tipo, a gente acha que talvez não tenha nada a acrescentar nela. Se eu estivesse jogando essa one shot, eu iria sugerir pra gente denunciar o cliente na plataforma. Eu ia chamar o Procon. Cara,
super dá pra você denunciar o cliente. Dependendo do grupo, dá pro grupo tentar ir achacar o cliente. Caraca. O Irã, Eu. o Quincas aqui no chat, ele tá trazendo que uma ideia seria pôr a identidade da pessoa vampiro em função da identidade de quem participa da mesa. E adicionar um grupo concorrente que está lá só para fazer a missão. Interessante. Que aí, especialmente o grupo concorrente, ele pode acabar virando o objetivo do grupo principal, não sei. Dá pra gerar umas mecânicas bem interessantes. Eu fiquei pensando num médico do Conselho Federal de Medicina. Disposto a fazer qualquer coisa pelo lucro. Disposto a fazer qualquer coisa pelo seu diploma. Enfim. Mas, então, mais ganchos? Estamos aqui quase na rabiola do cast. Temos mais ganchos, mais ideias? Tem aí o Oeste Estranho que a gente falou. Super-heróis, guerras mundiais, steampunk. Super-heróis, eu falei o meu gancho no começo, né? O quanto que super-heróis que destruíram a perimetral podem fazer tudo. E se um dia os super-heróis resolvem usar o poder deles para, na verdade, ir atrás dos 1% e ir atrás dos bilionários? Seria foda. Isso aí, essa pegada aí, quando a Tini falou mais cedo, inclusive me lembrou um pouco da Lenda de Korra, do Avatar, a Lenda de Korra, que o primeiro antagonista é justamente alguém que fica daquela pegada de tipo, os manipuladores elementais são uma casta superior, assim. Então, tem essa... Eu fiquei muito... Eu fiquei com um sentimento muito dualizado assistindo essa primeira temporada de Avatar: A Lenda de Korra. Bom, Fernando? Você quer encerrar, partir para o encerramento, trazer as considerações finais? Por favor, aliás, tenha honra. Já falei muito. Tá legal. Então, pessoal, a gente tem assim a intenção com esses episódios, né, de discutir um pouco do quanto que é recorrente uma questão eurocêntrica, colonialista, capitalista nas nossa jogatina, no nosso hobby, né? Ponto que a mecânica do jogo, às vezes, ela pode ser apropriada de maneira colonialista, assim, né? De repetir aquilo que está na dinâmica do jogo. A questão da jornada do herói, né? Com aquele dualismo, messianismo, de quem livrará do mal, e a gente sabe que do lado do mal fica sempre as pessoas, né, periféricas, e a nossa intenção é quebrar um pouco isso aqui e trazer uma perspectiva diferente que possa ser muito mais substantiva para o hobby. A gente sabe que o nosso hobby é ótimo por isso, porque ele ensina coisas pra gente, pro nosso cotidiano, sabe? Então, acho que é agradecer a oportunidade do Quiz and Dragons. Vocês todos maravilhosos demais, assim. Super anfitriões e senti muito bem de estar aqui hoje. Acho que essa oportunidade é super interessante. Depois de ter o chat também, acho que vai trazer um formato um pouco diferente para o nosso podcast. E, enfim, acho que são ganhos com essa proposta. E acho que é basicamente isso, assim, a nossa intenção, o quanto que o Quiz and Dragons oferece nas mesas aqui. Eu já assisti primordial, principalmente as que são narradas pelo Thiago,
E é muito legal, Carrion Day Isso eu só assistia um pouco, assim. Também tô em dívida com história e jogo. Eu não assisto vocês há muito tempo, mas acho o máximo o quanto que tem essa preocupação de trazer algo mais pro jogo, do quanto que o jogo tá no nosso cotidiano, enfim, acho que é por aí. Eu quero fazer um agradecimento especial a vocês antes da gente encerrar, porque é um prazer a gente ocupar esse espaço exatamente com discursos como esse, com conversas como essas, porque é exatamente sobre isso que a gente pensa quando a gente está construindo um lugar sobre RPG. A gente precisa falar sobre o que atravessa a nossa vida, o que atravessa esse nosso hobby, porque é sobre isso, né? A gente está vivendo isso tudo. Não tem como ignorar tudo que a gente pensa e problematiza e traz sobre as nossas ocupações, os nossos trabalhos, as nossas ideias para o mundo. Não se descola quem nós somos do que a gente faz, né? Então, por que o nosso RPG, por que a nossa história de faz de conta, deveria descolar disso tudo também, não é mesmo? Então, eu agradeço muito vocês do coletivo do Bora Jogar por também estarem aqui, trazerem essa discussão para cá. A gente tem, espero que uma parceria duradoura, né? Que a gente continue tagarelando e falando bastante coisa sobre. Sendo chato contra o capitalismo, sim, porque a gente veio aqui para isso. E afinal de contas, falar sobre o RPG em épocas modernas é falar sobre um RPG que sangra muito para nossa realidade, né? Porque a era moderna, em teoria, é a era que a gente vive, e ela é uma porcaria. A gente tem que melhorar essa visão, hein? A gente tem que ser mais positivo sobre ela. A gente falou disso no começo do podcast. Olha pelo lado bom, hoje em dia nós temos penicilina e o Brasil tem o SUS. Podia ser pior. A gente podia estar nos Estados Unidos, sem o SUS. Defendo o SUS. E o nosso esforço aqui também, pela periferia, pela classe trabalhadora. Pela vacina, enfim. Bom, então encerrando aqui mais um RPG de periferia. Aqui quem fala é o Irã, também conhecido como o cronista Dante Alighieri, o seu arquimago favorito. Obrigado, pessoal. Um beijo do Fernando. Ainda tem mais uma série dessa que vai trazer o futuro aqui para a mesa. E vamos estar novamente aqui no Crimson Dragons, no Twitch, ao vivo. Enfim, obrigado. Um grande beijo. Eu queria só dizer uma coisa, que eu também assisto a Ali. Ela é uma fonte para mim, com o narrador. E, enfim, muito, muito ótimo. Assim, uma biblioteca que ela conhece um monte de sistema, um monte de coisa. Legal. Obrigada, pessoal. Eu sou a Tini, aqui do Quiz and Dragons, e eu prometo voltar tagarelando muito, falando bastante coisa sobre todos os pensamentos literários que o RPG pode ter e tudo que isso pode perpassar a nossa realidade. E sim, a Alia é incrível. Falou, pessoal, eu sou o Diogo do Queers and Dragons. E, bom, eu não posso garantir que eu vou aparecer aqui por sempre, mas não se preocupem. Não é covardia, é inteligência. Demais, gente. Apertando o botãozinho quadrado no Audacity para pausar. E pausei. Show. Top. Top Z. Parar. Muito bom. É o quadradinho, stop. Eu senti um princípio. Você fica muito fofo fazendo essa voz de Goblin. Não, eu quero deixar claro que é um kobold. A voz de Goblin é essa. Essa é a voz de kobold. Meu Deus, cara, eu preciso muito de qualquer coisa dublada por você, Diogo. Sério. A voz eu te mando se eu encontrar o áudio do segundo companheiros kobolds, eu te mando. Meu Deus, eu preciso de você dublando. Então,
Irã, o que fazemos com esse áudio? Vamos Sim. lá. Primeiro, galera da Twitch, a gente ainda fica o quê? Mais uns 5, 10 minutinhos, né? Conversando com vocês. Mas antes, deixa eu só ajudar a galera aqui. Então, vai no Audacity, vai lá no canto superior esquerdo, arquivo, salvar projeto. Aí, primeiro você salva projeto. Salvar como ou salvar só o projeto? Salvar projeto, só. E aí, dá um nome tipo RPG de periferia, presente, traço, seu nome. Só pra... Eu botei Presentine. Excelente. E você, Tutu? Ok. O projeto ele salva rápido, só que não é o único passo. Assim que... É bom que a live já aprende aqui como funciona o processo de exportação de áudio. Sim, da Audacity. Beleza. Aí, terminando de salvar o projeto, você vai em exportar como MP3 e vai abrir uma janelinha. Não, abriu a janelinha aí? Abriu. Viu? Ok. Repara que vai ter a qualidade, joga para insano, 320 kbps. E salva com o mesmo nome que vocês salvaram o projeto. Gostei que é insano. Médio, padrão. Padrão. Extremo, insano. Insano. Aí vai abrir uma outra janelinha, não precisa mexer na outra janelinha com metadados não, só dá ok. E aí esse demora um pouco mais. Vai demorar uns 5 minutos, sei lá, uns 2, 3 minutinhos pra salvar. Vocês sabiam que os dados de metadados do arquivo de MP3 ficam salvos no final de toda a cadeia de caracteres do arquivo, em 250 caracteres, se não me engano? Gente! E o outro todo? Hã? E o que sobra, assim? Não. É que todo o arquivo é uma miríade de caracteres incompreensíveis. Os últimos 250 são exatamente o que tu escreveu ali. Nome do autor, nome do trecho. Sim, entendi. Coisas que você aprende aleatoriamente enquanto estuda TI. E aí... Pô, muito legal. Tini e Jill, vocês vão enviar o arquivo MP3 usando o site e o e-mail que eu botei que tá no grupo Cronistas Queers do Discord. Nice. Tipo, vocês estão lá também, então é o e-transfer e é o meu e-mail pessoal, é a última mensagem que eu mandei também pro Mal e pra Listra enviarem pra mim. Que aí eu seguro todos os áudios e vou enviando pro nosso editor. Perfeito. E agora a gente vai fazer a botecagem aqui, né? Porque a gente acabou... Eu só preciso encher meu copo d'água. 2 segundos, já volto. 2 minutos de pausa, então, pausa pra xixi, pra água, pra o que precisar. Dio, você pode botar a gente na tela de espera rapidinho? Claro que coloco. Já voltamos, então, pessoal. Já voltamos, 2 minutinhos, rapidinho. Já é.
Estamos de volta? Aê! Estamos de volta. Bom, essa foi a nossa gravação do podcast em parceria com o coletivo Bora Jogar. Eu preciso agradecer de novo. Eu agradeci em podcast, agora estou agradecendo em stream, porque antes não estávamos fazendo isso juntos, né? Foi descolado. Mas, queridos, muito obrigada pela parceria, pela conversa, por todo esse papo. É para isso que a gente está aqui. E eu quero que isso aconteça mais vezes. Se depender da gente, isso vai acontecer. Ok? Só dizendo aqui. A gente trouxe aqui um papo que não se esgota aqui, é preciso lembrar isso. Esse papo ele reverbera em muitos outros níveis, ele é projetado em muitos outros recortes. Então, talvez a gente trate disso num futuro em outra perspectiva, talvez a gente traga outro tema que link com esse, enfim, conversas são assim, podcasts. Eu acho que a ideia de um podcast é fantástica, porque você sempre pode falar das coisas em contínuo, em escala, né? É incrível. E vamos para os jabás, então, para a gente encerrar, para a gente entrar nessa reta final. Eu vou fazer a ordem inversa, então. Quando eu comecei, o Fernando foi o último. Então, Fernando, por favor, diga quem é você na fila do pão, o que, que você faz, quais são os seus jabás, o que, que você quer deixar de mensagem para o pessoal que está aqui nos assistindo no Quiz and Dragons. Pessoal, agradecer a vocês pela oportunidade, pela parceria, pelo que há de vir, assim. Bom, eu sou o Fernando, eu sou licenciado em Sociologia, mas eu nunca tive experiência em sala de aula, e sim com projetos sociais, muito atravessado por questões da juventude e periferia. Eu não sou tão ativo no Twitter, assim, apesar de ter minha arroba aí, mas eu sigo um monte de gente legal, então dá uma olhada lá. Sigam o Quiz and Dragons, sigam o Thiago, o pessoal que trabalha pelo RPG aqui no Brasil, principalmente com essa preocupação de estar trazendo algo mais para o nosso hobby. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigada, Fernando. Irã? Obrigado. Bom, galera, meus jabás são vários. Então, né, tal como o Fernando aqui faz parte do RPG de Periferia, do Coletivo Bora Jogar, sigam o Coletivo Bora Jogar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Onde a gente é mais ativo costuma ser no Instagram, diga-se de passagem. Eu também tenho um projeto de streaming paralelo, que é o História em Jogo. Toda segunda, quarta e sexta, eu e mais o meu queridíssimo amigo Juliano, que também faz parte do podcast, do coletivo. E a gente joga jogos e tenta falar de história, dar aula de história e, de vez em quando, umas groselhas aleatórias, porque a gente é nerd e também gosta de falar besteira. Além disso, além do podcast RPG de Periferia, eu também sou parte do podcast Darkcast, que inclusive a gente gravou mais cedo hoje. O RPG Darkcast é uma iniciativa do blog Cronistas das Trevas, um blog que visa divulgar e hypar RPGs disruptivos. RPGs que questionem o status quo, RPGs que vão que apresentem um espelho sombrio da realidade, na verdade, para justamente jogar um pouco de luz no que é tão marginalizado, né? Então a gente tenta abordar uns RPGs com uma vibe um pouquinho mais dark, né? Mas sempre RPGs diversos, RPGs que não têm o capital de grandes empresas por trás, né? Ou interesses capitalistas por trás. E além disso, nossa senhora, eu sou graduado e mestre em História, sou professor de inglês, sou revisor, sou escritor, faço serviços aí de contatos,
E mais algumas outras coisinhas que vão estar saindo aí com meu nome em breve. Daqui aos próximos meses eu vou poder adicionar mais alguns outros títulos a essa minha lista, né? Como a galera do Queers brincou numa última reunião que a gente teve, eu sou tipo uma bonequinha russa, que aí tipo Matrioska. você chama o Irã pra fazer um negócio, e aí tem, na verdade, mais 5, 6, 7 coisas embutidas aí num convite meu. Muito obrigado, galera, pelo convite, pela parceria. A gente que agradece. Dio. Eu sou o Diogo, eu sou programador, escritor amador e hater de impressoras, vocês podem ter certeza disso lá no Twitter. Eu tenho um conto falando sobre Cronistas das Trevas, eu tenho um conto que eu passei pro Hiran e ele não me respondeu sobre ainda. Lavagem de roupa suja ao vivo, temos aqui. Que eu queria evidenciar que faz parte do escritor amador isso. E no mais sejam legais com todo mundo, tomem vacina e é isso aí. Eu sou a Mari Constantini, eu sou graduanda em letras, eu sou Galera Oficial no meu Twitter, então tem as minhas redes aí no exclamação Tini. Deixa eu ver se sai. É isso mesmo, ó, eu lembrei do meu comando. Eu costumo estar aqui com a Acra nas quartas-feiras e eu vou falar aqui rapidamente sobre o que a gente faz no Queers. Para quem caiu de paraquedas por causa da gravação do podcast, a gente grava RPG aqui. Quarta-feira a gente tem a nossa mesa principal, que é a Swindale. A nossa mesa de caçadores, ela passou a ser terça ou ela costuma ser segunda? Essa semana agora, excepcionalmente, ela é terça-feira. É uma mesa de Karyu Densetsu, mas ela costuma ser às segundas. Quintas-feiras a gente joga Maldição de Strade. Sexta-feira a gente tenta jogar qualquer coisa aleatória que dê na nossa mente. E aos domingos, como hoje, a gente faz parcerias com pessoas incríveis como o coletivo Bora Jogar e os Cronistas. Bem, sabendo de tudo isso que a gente fez, a gente tem que levar a nossa rede para algum lugar, né? Espalhar a palavra do que a gente está fazendo aqui. Alguma ideia? A Linda O e Irã- Mortício estão jogando na ordem do dado. O Irã falou alguma coisa que eu não ouvi. Ué, Tá mutado, nós não estamos te ouvindo. Ai, nossa senhora. Eu falei, então, vamos levar a raid lá pro mal e pra Linda. sim, eu falei de propósito, porque eu queria que vocês falassem sobre eles. Era pra não ficar tanto puxa-saco, sabe? Nossa, beleza. Dio, você consegue fazer por aí ou quer que eu... Ei, Vamos lá. grito de guerra, bora jogar. Bora jogar? Bora jogar. Bora jogar! Jogar com H no final. Que é o do... Ai. Este arquimago está cansadito. Estamos indo para a ordem do dado e vamos gritar. Bora jogar? Fiquem pra raid, por favor, assistam. Essa campanha que tá rolando lá é muito foda, ok? Só gente incrível. Quando quiser raid, assim, no seu tempo, sem pressa. Vocês estão com pressa? Não. Então vamos lá. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Yes.